Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Zhao Lin não perdeu. Os outros imediatamente olharam para Zhao Feng. Mais uma vez suas suposições estavam corretas, mas não era assim que ele pensava que Zhao Lin não perderia. Como você pode ser assim, Zhao Feng? Você não deveria falar mal do irmão Lin. As sobrancelhas de Zhao Xi se franziram. Afinal, eles eram todos da mesma família e Zhao Lin não estava perdendo a face para todos aqui. Você fala demais. Zhao Ling disse severamente, como se Zhao Lin não tivesse perdido por causa da previsão de Zhao Feng. Você me culpa por isso? Zhao Feng sorriu enquanto balançava a cabeça e disse friamente. Você acabou de esquecer nossa aposta em que o lado perdedor tem que se desculpar com a outra pessoa. Apostar? Pedir desculpas? O rosto de Zhao Ling congelou imediatamente e ela não disse mais nada. Posso me desculpar por perder, mas não vou abaixar a cabeça diante do seu ato descarado. Zhao Ling disse tremendo de humilhação. Perder significa perder. Zhao Feng olhou com desdém. Você. Se você tem as habilidades, por que não vai desafiar Xin Wen? Se você conseguir bloquear 10 movimentos dele, não terei nada a dizer. Zhao Ling disse com ódio. Como Zhao Lin não durou 10 movimentos, ele não achava que Zhao Feng conseguiria fazer melhor. Os olhos de Xin Wen examinaram a geração mais jovem e finalmente pousaram em Zhao Feng. Você gostaria de lutar comigo? Os outros gênios da família Zhao ficaram chocados. Até Zhao Ling, que estava no meio da discussão, ficou atordoada. Mas quando ela percebeu que Xin Wen estava desafiando Zhao Feng, sua expressão de choque mudou para uma de exultação. Ótimo! Assim como você desejou, vou deixar você ver quantos movimentos eu consigo bloquear. Zhao Feng disse brincando enquanto olhava para Zhao Ling. Embora os cabelos de Zhao Ling se arrepiassem só de ver Zhao Feng olhando para ela, ela ainda continuou. Se você conseguir durar mais de 10 movimentos, eu vou me desculpar sinceramente. Desta vez, ela não disse que durava 10 movimentos, mas que durava mais de 10 movimentos. Afinal, Xin Wen era chamado de 10 movimentos Xin Wen. 10 movimentos é muito pouco, pelo menos 30, não, 50 movimentos. Zhao Feng disse casualmente, deixando para trás um grupo de discípulos Zhao atordoados. De onde veio sua confiança? Arrogante. Zhao Lin, que estava retornando, conseguiu ouvir suas palavras e sua expressão ficou sombria. Se ele, o discípulo número 1 da família Zhao, fosse derrotado, quem mais teria uma chance? No meio do palco. Zhao Feng caminhou lentamente em direção a Xin Wen e disse. Zhao Feng está aqui para lutar com você. Minha intuição não pode estar errada, acredito que você é o único que pode ser meu verdadeiro oponente. Xin Wen disse calmamente. Você acabou de lutar, vou lhe dar 10 respirações para se recuperar. Zhao Feng disse calmamente. Arrogante. Uma discussão surgiu na plateia. Ele tomou o remédio errado? Xin Wen precisa se recuperar só para lutar com ele? Só assista ao show. Os outros gênios praguejaram e xingaram. Dentro do pavilhão, lágrimas escorriam de Zhao Ling. Logo, a atenção do público voltou-se para Xin Wen com expectativa. Afinal, Xin Wen nem sequer respirou quando lutou contra Zhao Lin. Ok. Xin Wen olhou profundamente para Zhao Feng e sentou-se de pernas cruzadas para recuperar sua energia. O quê? Os que assistiam ficaram chocados. O sorriso no rosto de Zhao Ling congelou. Escuridão apareceu no rosto de Zhao Lin. Por que Xin Wen olhou para Zhao Feng de forma tão importante? Xin Wen obviamente iria lutar contra Zhao Feng em seu estado de pico. Uma respiração, 2 respirações. 3 respirações. Houve um silêncio mortal enquanto Xin Wen se recuperava. Finalmente, 10 respirações se passaram. Xin Wen levantou-se lentamente e era óbvio que ele havia atingido seu auge. 10 respirações. Você realmente não é normal. Xin Wen olhou profundamente para Zhao Feng. Antes, Xin Wen sempre esteve em um estado casual e não gastou muita energia até lutar contra Zhao Lin. Como ele lutou contra alguém de classificação mais alta, ele gastou mais energia. Xin Wen entendeu que precisava de 10 respirações de tempo para atingir seu estado de pico e, coincidentemente, esse foi o tempo que Zhao Feng lhe deu. A precisão surpreendeu Xin Wen e ele não conseguiu evitar ficar sério. Vamos começar. Zhao Feng não se sentiu nervoso nem um pouco. Em vez disso, sentiu antecipação. Micro passo leve. Ele usou sua velocidade ágil e foi o primeiro a atacar. Micro passo leve era uma arte marcial de alto nível, mas quando usada com balsa levemente flutuante, estava no mesmo nível de artes marciais de alto nível. Cada passo que Zhao Feng dava era leve e ágil, como se ele se fundisse com o vento. Punho do dragão furioso. Zhao Feng não tentou nenhum truque chamativo e ele apenas acertou um único soco simples.
Ele sabia que o senso de Xin Wuwen superava em muitos da mesma geração, movimentos de truque não faziam nada com ele. Punho do Dragão Furioso, arte marcial de nível médio, nível máximo. Xin Wuwen também executou uma habilidade que havia atingido nível máximo e os dois entraram em choque. Os punhos colidindo causaram uma onda de choque. Diante do punho de Zhao Feng, Xin Wuwen apenas estremeceu, mas não se moveu para trás. Zhao Feng usou a energia para girar no ar e atacou mais uma vez. Dedo quebrando o vento. Ponto de acupuntura de pequena nuvem. Os olhos de Xin Wuwen estavam afiados enquanto ele usava duas artes marciais de nível médio do pico. Zhao Feng ainda usou punhos do dragão furioso para enfrentá-lo. Levando esses golpes, Zhao Feng sentiu seu braço ficar dormente. Isso porque as duas habilidades que Xin Wuwen usou compensavam uma a outra e quando ele mudou repentinamente sua habilidade de dedo quebrando o vento para ponto de acupuntura de pequena nuvem, isso pegou Zhao Feng desprevenido. Pontos de acupuntura de pequena nuvem atingiam especificamente pontos de acupuntura e tinham um certo efeito de contra-ataque em relação às técnicas de fortalecimento corporal. Punho do Dragão Furioso. Em vez de recuar, Zhao Feng atacou. Xin Wuwen ficou surpreso, ele não achava que a técnica da parede de metal era tão forte que seu ponto de acupuntura da pequena nuvem quase não tinha efeito algum. Passo das nuvens xadrez. Imediatamente, Xin Wuwen recuou, fazendo com que aqueles que assistiam ficassem assustados. Xin Wuwen tinha suas próprias razões para recuar. Primeiros, Zhao Feng não foi muito afetado por sua habilidade ponto de acupuntura de pequena nuvem. Segundo, a aura e o poder no punho de Zhao Feng excederam suas expectativas. Punho do Dragão Furioso. O punho de Zhao Feng era como um dragão de fogo que veio até ele. O nível desse punho havia excedido o pico. Nos dois movimentos seguintes, Xin Wuwen foi totalmente suprimido. No entanto, foi sorte que ele tivesse passo das nuvens xadrez, que era extremamente estranho e imprevisível, permitindo que ele escapasse rapidamente. Passo de xadrez em nuvem. Micro passo leve. Um deles era imprevisível, enquanto o outro era ágil. As duas figuras trocaram mais golpes. Em termos de velocidade e agilidade, Zhao Feng tinha vantagem, mas o passo das nuvens xadrez de Xin Wuwen era muito imprevisível, como se não fosse uma habilidade, mas uma armadilha. Quando Xin Wuwen avançou alguns passos, ele pode ter ficado em desvantagem. Mas também pode ser uma armadilha para ele atacar furtivamente. O sexto movimento, o sétimo movimento. Xin Wuwen começou a ganhar vantagem lentamente. Zhao Feng não usou seu olho esquerdo propositalmente por causa disso, ele foi atingido algumas vezes. Mas como sua técnica de parede de metal estava no quinto nível em vez do pico do quarto nível, ela bloqueou todo o dano. Xin Wuwen também sentiu que seu oponente era complicado, seus próprios sentidos estavam no mesmo nível dos mestres marciais, mas ele descobriu que não podia machucar seu oponente. Uma ou duas vezes quando Xin Wuwen atingiu o corpo de Zhao Feng, foi como se ele estivesse socando um tijolo de metal. Isso chocou muitos, Zhao Feng era realmente astuto. Primeiros, Zhao Feng tinha reflexos extremamente rápidos e intuições de batalha. Segundo, sua velocidade e habilidades de defesa de punho eram todas poderosas. A menos que Xin Wuwen atingisse os pontos vitais de Zhao Feng não levaria dano real. Além disso, Zhao Feng era rápido. Quando ele lutou com Qiu Shanji antes, já estava provado que sua velocidade era de primeira linha e não apenas isso, Xin Wuwen sentiu que Zhao Feng poderia ser ainda mais rápido. Os mesmos motivos fizeram com que Zhao Feng recuasse às vezes também. O oitavo movimento, o nono movimento. Todos que assistiam ficaram atônitos. Desde o começo até agora, ninguém havia trocado mais de 10 golpes com Xin Wuwen. Zhao Xi trocou 6 golpes e Qiu Shanji trocou 7 golpes. Até mesmo aquele com o cultivo mais alto, Zhao Linlong, foi derrotado em 10 movimentos. Neste momento, Zhao Feng havia trocado 9 golpes. Estava se aproximando do 10º movimento. Os olhos de Xin Wuwen eram como relâmpagos enquanto surgiam vontade de lutar e ele imediatamente usou o passo das nuvens xadrez e algumas outras habilidades. As habilidades de classificação média do nível de pico tinham um poder inimaginável quando usadas juntas. Dedo estelar. Zhao Feng imediatamente condensou sua força interior em seu dedo e atacou algumas vezes. Cada dedo podia perfurar tábuas de metal. Sob os olhos de Zhao Feng, cada dedo era rápido, preciso e poderoso. O nono movimento. O 10º movimento. Além dos sons dos dois brigando, nada mais podia ser ouvido. Varrendo as nuvens e os ventos. Xin Wuwen varreu seu manto e uma camada de rocha abaixo de seus pés foi enviada para todas as direções. Esse foi o movimento que derrotou Zhao Linlong. Terceira postura do dedo estelar. A ponta do dedo de Zhao Feng perfurou o ar, deixando um rastro azul, como se fosse um meteoro. Impossível. Como o dedo estelar dele pode estar no terceiro nível? Zhao Linlong exclamou. O dedo afiado colidiu com o manto de Xin Wuwen. A poeira baixou lentamente. O 10º movimento.
Duas figuras estavam lado a lado, nenhuma delas se movendo. O 10º movimento. Os gênios que assistiam prenderam a respiração enquanto olhavam atentamente para as duas figuras. No meio delas, Zhao Linlong e Zhao Ling tinham expressões extremamente feias em seus rostos. 10 movimentos, como ele poderia? O rosto de Zhao Linlong brilhou perigosamente. Do início do cume até agora, somente ele conseguiu resistir a 10 golpes de Xin Wen, mesmo tendo sido derrotado no 10º movimento. Mas agora mesmo. Aquele que ele desprezava também podia trocar 10 movimentos. Sendo o gênio máximo da seita Zhao, como ele pôde deixar isso acontecer? Ele ficou ainda mais assustado quando pensou no fato de que Zhao Feng poderia vencer. Como isso pôde acontecer? O rosto de Zhao Ling estava carrancudo. Ela havia apostado muitas vezes com Zhao Feng, mas havia perdido todas elas. O desempenho de Zhao Feng não foi mais fraco do que o Deus em seu coração, Zhao Linlong. Não mais fraco, melhor. A poeira caiu e os dois ficaram lado a lado. Os braços de Xin Wen e Zhao Feng estavam entrelaçados enquanto ambos respiravam rapidamente. Havia um corte feio no corpo de Xin Wen que o fez franzir as sobrancelhas de dor. Por outro lado, Zhao Feng estava de pé, embora sua camisa estivesse rasgada, ele não estava ferido, pois sua técnica de parede de metal havia alcançado o 5º nível. Em termos de defesa, ele tinha técnica de parede de metal, em termos de velocidade, ele tinha balsa levemente flutuante, e em termos de ataque, ele tinha dedo estelar. Em todos os aspectos, ele era top de linha. 10 movimentos sem ser derrotado. Os jovens espectadores irromperam em caos. A lenda dos 10 movimentos de Xin Wen finalmente foi quebrada. Havia alguém que podia trocar 10 movimentos com ele. Essa cena era como um martelo pesado esmagando os rostos de Zhao Linlong e Zhao Ling. Zhao X, Zhao An e Zhao Qin todos tinham expressões de choque em seus rostos. Quem imaginaria que havia um cavalo preto desses dentro da família Zhao? Não. Ele era um cavalo preto há muito tempo. Da competição de discípulos externos ao torneio principal e ao encontro dos gênios, Zhao Feng vinha criando milagres. Muito forte. A felicidade brilhou nos olhos de Zhao Yufei. Antes ele disse que podia trocar 30, não. 50 movimentos. Zhao Ling cerrou os dentes e disse sem vontade. Embora a performance de Zhao Feng tenha sido ainda melhor que a de Zhao Linlong, ela não queria se curvar diante dele. Xin Wen, seus chamados 10 movimentos devem ter algum tipo de conexão com seu passo das nuvens xadrez. Com 10 passos, armando uma armadilha e usando a menor quantidade de energia para causar o máximo de dano possível. Zhao Feng disse sorrindo. Você está certo. Seus 10 movimentos duradouros significam que sua força está pelo menos no mesmo nível da minha, ou até mais forte que a minha. Uma luz perigosa brilhou nos olhos de Xin Wen. Os dois estavam cara a cara, qualquer um deles poderia atacar imediatamente. Você está sendo muito humilde, a menos que seu cultivo esteja apenas no pico do 5º rank. Zhao Feng disse profundamente com significado. O rosto de Xin Wen de repente ficou mais solene. Punho de metal flamejante. Zhao Feng atacou enquanto Xin Wen estava distraído. Desta vez, ele não usou o punho do dragão furioso ou mesmo o dedo estelar, ele usou a habilidade mais básica, punho de metal flamejante. No curto intervalo, o ataque mais simples e rápido teve o melhor efeito. E punho de metal flamejante foi a habilidade mais usada por Zhao Feng. Mas Xin Wen também não estava faltando, seus sentidos haviam excedido os limites do 6º rank e estava no mesmo nível dos mestres marciais. No instante em que Zhao Feng condensou sua força interior e lançou seu punho, ele reagiu lançando sua palma. A colisão entre o punho e a palma jogou Xin Wen para trás. Zhao Feng havia treinado a técnica da parede de metal e, portanto, tinha vantagem em defesa e poder. O fato de ele ter atacado primeiro também tornou seu soco mais forte do que a palma de Xin Wen. Punho do dragão furioso. Zhao Feng continuou avançando, pois estava vencendo e sua força interior começou a se mover lentamente para o pico da 5ª posição. Após seus primeiros 10 movimentos, Zhao Feng estava empurrando Xin Wen para trás. Os espectadores assistiram assustados. Ninguém poderia imaginar que haveria outro jovem talentoso que poderia lutar contra Xin Wen. 11 movimentos. 12 movimentos. 13 movimentos. Zhao Feng manteve o controle pelos primeiros 20 movimentos. Com seu olho esquerdo, ele viu que havia um pequeno ferimento dentro do corpo de Xin Wen, então ele não lhe deu descanso. Xin Wen teve que recuar para ganhar algum tempo para curar aquele pequeno ferimento interno, mas como Zhao Feng sabia disso com seu olho esquerdo, ele não deu tempo para Xin Wen se recuperar. O público ficou atordoado. Dentro do pavilhão da família Zhao. O rosto de Zhao Linlong era extremamente feio e seus 2 punhos estavam fortemente cerrados. O cultivo de Zhao Feng não era nem mais alto que o dele. Então por que ele poderia lutar em pé de igualdade com Xin Wen? Debaixo da grande árvore. Interessante.
Não acredito que uma cidade pequena como a Cidade Pena do Sol teria dois gênios talentosos. O potencial desses dois poderia ser classificado entre os 5 primeiros de Junho City. Uma das figuras prateadas disse: devemos relatar isso ao meu senhor, caso esses dois sejam levados por outras facções. O outro disse cautelosamente. No meio do palco, as duas figuras trocaram golpes, mas ninguém conseguiu decidir o vencedor. 20 movimentos. 21 movimentos. 22 movimentos. Após 22 movimentos, Shin Wuwen começou a se recuperar lentamente. Seu passo das nuvens xadrez era especializado em usar velocidade lenta e constante para combater velocidade rápida. Além disso, ele se conteve para não colidir de frente com Zhao Feng. Zhao Feng era muito forte em termos de força pura, e uma vez que ele usou o dedo estelar, o dano causado estava no mesmo nível de ranquear de pico de sexta posição. Isso significava que até mesmo Zhao Linlong, que havia alcançado a sexta posição, seria derrotado. Portanto, Shin Wuwen teve que recuar ocasionalmente e ganhar algum tempo para descansar. 30 movimentos. 35 movimentos. Finalmente, no 35º movimento, Shin Wuwen conseguiu ganhar uma ligeira vantagem. A batalha se tornou mais intensa e perigosa. Shin Wuwen às vezes atacava furtivamente quando ele usava passo das nuvens xadrez. Isso tornava os ataques furtivos ainda mais imprevisíveis. Mas os reflexos de Zhao Feng eram incrivelmente rápidos. No momento-chave ele via como Shin Wuwen atacaria. Como ele fez isso? Ele é igual a mim? Ele tem os sentidos de um mestre marcial. Shin Wuwen pensou curiosamente. 50 movimentos. 60 movimentos. Ninguém estava ganhando. Zhao Ling caiu desamparadamente no chão, seu rosto estava pálido. Antes, ela tinha apostado com Zhao Feng que se ele conseguisse trocar 10 movimentos, então ele perderia. Mas naquela época Zhao Feng riu. 10 movimentos é muito pouco, pelo menos 30, não, 50 movimentos. E naquele momento, os dois já haviam trocado mais de 60 movimentos sem sinais de vitória ou derrota. 60 movimentos. 70 movimentos. A taxa de ataque dos dois foi ficando cada vez mais alta. Finalmente, eles chegaram a 80 a 90 movimentos. Shin Wuwen respirou fundo e sua aura de um com os céus tornou-se cada vez mais clara. Essa aura era semelhante à da garota tímida no cânion, mas era muito mais fraca. Diante dessa aura, Zhao Feng sentiu como se fosse uma formiga. Essa sensação o impedia de respirar corretamente. Após 90 movimentos, cada ataque que Shin Wuwen fazia continha percepções profundas. O olho esquerdo de Zhao Feng se abriu lentamente e um tênue brilho verde-azulado cobriu seu globo ocular. De repente, ele entrou no modo de supervisão. Cada movimento que Shin Wuwen fazia era agora dezenas de vezes mais lento. Dentro da dimensão escura como o breu. Uma figura oca de Shin Wuwen apareceu e cada ação que ele tomava era repetida de um lado para o outro. As ações da figura oca continham percepções profundas e eram mais fáceis de entender em comparação com as da garota. Como ele já havia obtido algumas percepções daquela palma do vento misteriosas, Zhao Feng imediatamente aprendeu essa aura. Zhao Feng de repente fundiu seu balsa levemente flutuante, micro-passo leve e punho de metal flamejante em um. Uma aura similar à de Shin Wuwen apareceu em seu corpo. Zhao Feng estendeu a palma da mão para Shin Wuwen. A figura de Shin Wuwen recuou, seu rosto cheio de choque. O quê? Sua palma. Ele teve uma estranha sensação de que a aura da palma de Zhao Feng foi roubada dele. Se isso fosse verdade, então seria muito assustador. Shin Wuwen respirou fundo e condensou sua força interior. Seus sentidos estavam no mesmo nível dos mestres marciais e sua velocidade e força de condensação ultrapassavam em muitos do 6º nível. Isso significava que qualquer cultivador abaixo do 6º nível não poderia vencer Shin Wuwen em termos de força interior. Foi também por isso que ele conseguiu vencer Zhao Linlong. Mas ele não sabia que o olho esquerdo de Zhao Feng registrava toda a sua força interior e mudanças no fluxo sanguíneo. Então é assim. Zhao Feng logo adquiriu mais compreensão dessa aura. Dedo estelar. O dedo de Zhao Feng esfaqueou o ar e dessa vez foi ainda mais poderoso do que antes. Dedo estelar também era sobre condensar força interior. Depois que ele aprendeu como Shin Wuwen condensava sua força interior, o dedo estelar de Zhao Feng empurrou para frente ligeiramente. Fantástico! Dedo estelar está se aproximando do pico do 3º nível. Ele realmente queria agradecer a Shin Wuwen. Primeiro, ele ganhou alguma percepção sobre aquela aura misteriosa. Segundo, ele aprendeu como condensar a força interior de forma mais eficiente. 91 movimentos. 92 movimentos. Zhao Feng lutou cada vez mais bravamente. Embora Shin Wuwen não estivesse perdendo, ele também não estava ganhando vantagem. O que o fez ficar frio foi o potencial de Zhao Feng, ele podia sentir Zhao Feng ficando cada vez mais forte. A aura e a força interior de Zhao Feng eram quase completamente semelhantes às dele.
Que tipo de pessoa era esse cara? Shin Wuan não pôde deixar de admitir que havia encontrado seu nêmesis. Seu forte era a iluminação e a velocidade de compreensão de seu oponente era ainda mais rápida que a dele. 95 movimentos. 96 movimentos. Eles estavam se aproximando de 100 movimentos. Todos os presentes prenderam a respiração, seus olhos estavam cheios de expectativa e excitação pelo resultado final. De acordo com as regras, quando eles trocassem 100 movimentos, os gênios e a pessoa anfitriã decidiriam um vencedor. Porém, no 99º movimento, Shin Wuan girou e saltou dezenas de metros no ar. Termina aqui. Todos olhavam com expectativa, imaginando que tipo de movimento mortal Shin Wuan teria. Zhao Feng estava cheio de expectativa enquanto circulava lentamente sua força interior. Em termos de ataque, ele tinha dedo estelar e a postura mais forte, uma linha do dedo estelar não tinha sido usada antes. Em termos de defesa, sua técnica de parede de metal tinha alcançado o 5º nível, todos os ataques abaixo do 7º nível não seriam críticos para ele. Além disso, o cultivo real de Zhao Feng estava no 6º nível. O rosto de Shin Wuan estava como água, mas então ele lentamente abaixou as mãos e sua força interior parou de se condensar. Zhao Feng ficou um pouco surpreso. Eu admito a derrota. Shin Wuan disse inexpressivamente. Admitir a derrota? Por quê? O caos se instalou na plateia, a maioria estava confusa. Shin Wuan admitiu a derrota? Até mesmo alguns da geração mais velha ficaram de queixo caído. Ninguém esperaria que Shin Wuan admitisse a derrota no 99º movimento. Afinal, na situação atual, Zhao Feng e Shin Wuan tinham 50% de chance de vencer. Ele derrotou Shin Wuan. Zhao Ling sentou-se impotente no chão enquanto olhava atordoada para o ar. Ela finalmente percebeu que tipo de monstro ela havia irritado. Zhao Feng não só havia superado o gênio máximo das seitas, Ao Linon, como também havia feito o gênio máximo da cidade Pena do Sol admitir a derrota. Não, você não perdeu. Zhao Feng disse formalmente enquanto olhava profundamente para Shin Wuan. Seu olho esquerdo podia sentir força interior e fluxo sanguíneo. De Shin Wuan, Zhao Feng podia ver que sua força interior era ainda mais forte que a de Zhao Linon. Portanto, o cultivo de Shin Wuan não estava no pico do 5º posto. Seu cultivo real estava no pico do 6º posto. Pico do 6º posto. Ele já havia esmagado todos os gênios da cidade Pena do Sol sob seus pés. Desde a primeira vez que inspecionou Shin Wuan, Zhao Feng pensou. Essa pessoa não era simples. Obviamente, Zhao Feng não temeria Shin Wuan com seu cultivo real. Ele não tinha apenas um cultivo forte, ele também tinha a ajuda de seu olho esquerdo, o que lhe dava confiança de não perder. Não faz sentido continuar nossa batalha. Shin Wuan balançou a cabeça. Ele não perdeu, mas disse isso porque seus verdadeiros movimentos de cultivo e matança seriam vistos pelos outros. Havia também mais 2 motivos. Primeiro, ele era 2 anos mais velho que Zhao Feng e não queria usar essa vantagem para derrotá-lo. Segundo, a aura e as técnicas de Shin Wuan foram roubadas por Zhao Feng. Do ponto de vista de Shin Wuan, Zhao Feng era um monstro, mostrar mais truques só o beneficiaria. Que tal declararmos empate? Disse Qu Menjiu como anfitrião. Empate? Zhao Feng olhou para Shin Wuan e os dois assentiram simultaneamente. Claro. Zhao Feng concordou e não continuou o treino à força. Afinal, de acordo com as regras, a batalha não duraria mais do que 100 movimentos. Estarei esperando pela nossa próxima batalha. Shin Wuan disse sorrindo. Depois que ele terminou suas palavras, ele imediatamente deixou o cume. Essa cena confundiu muitas pessoas. Shin Wuan estava saindo no meio do caminho? Ninguém saberia que depois que Shin Wuan foi embora, ele nunca mais apareceria na cidade Pena do Sol. Sua existência lentamente desapareceu no nada. Só muito mais tarde Zhao Feng o encontrou. A cúpula continuou. A batalha de Shin Wuan e Zhao Feng levou o cume ao clímax. As lutas de treino depois perderam o sabor. Agora, os 4 grandes gênios finalmente tiveram suas classificações. Primeiro lugar, Zhao Feng e Shin Wuan. Terceiro lugar, Zhao Linon. Quarto lugar, Qu Menjiu. Nesse ponto, não deveria haver nenhum desentendimento, mas esta cúpula não teve apenas um cavalo preto. Esta Zhao Yufei gostaria de ver suas habilidades. Zhao Yufei era como um lótus claro, puro e sagrado. Ela imediatamente atraiu a atenção de muitos jovens. Começou uma discussão. Zhao Yufei havia alcançado o 5º posto em uma idade tão jovem. Seu potencial era apenas inferior ao de Zhao Feng, mas Zhao Feng entendeu que todo o crédito ia para seu olho esquerdo. Se ele não tivesse esse olhos, Zhao Yufei certamente teria sido a mais talentosa da família Zhao. Nem mesmo Zhao Linon atingiu esse nível na mesma idade. Além disso, Zhao Yufei veio de uma seita secundária e, em termos de recursos, era muito inferior a Zhao Linon. Eu irei. Da família Xin veio um jovem de 5ª categoria.
Essa pessoa era Xin Shen, classificado em segundo na família Xin, atrás de Xin Wen e na frente de Xin Tong. Ele só havia perdido para Zhao Linlong e Qiu Menjiu antes. Em termos de força, Xin Shen estava no mesmo nível de Zhao Xi, apenas um passo atrás dos 4 grandes gênios. Palmeira folha borboleta. Zhao Yufei era tão leve quanto o vento e sua palma era extremamente macia e delicada. Enquanto atacava, ela imediatamente usou sua arte marcial de alto nível palmeira folha borboleta que quase atingiu o nível máximo. As duas figuras se cruzaram. Zhao Yufei era graciosa e delicada. Trocando até 10 movimentos, Zhao Yufei tinha ganhado a vantagem. Em termos de dano, ela estava apenas no mesmo nível de Zhao Xi, mas sua habilidade de força interior era a técnica de respiração de empurrar o ar, que era muito superior à de Xin Shen. A técnica de respiração de empurrar o ar melhorou sua velocidade e habilidades ofensivas, e quando as habilidades eram usadas juntas, ela podia derrotar facilmente outras do mesmo nível. 30 movimentos depois, o poder de Zhao Yufei aumentou mais uma vez. Sua palma era macia, mais dura, e da batalha, ela pareceu ganhar mais percepções. Ela também treinou uma técnica de fortalecimento corporal de alto nível, como o Qiu Menjiu. Xin Tong ficou chocado. A técnica de fortalecimento corporal de Zhao Yufei não era mais fraca que a técnica da parede de metal, mas era mais adequada para mulheres. Ela tinha um grande potencial e provavelmente escondeu sua verdadeira força. Zhao Feng de repente se lembrou do velho misterioso de um braço só. O velho podia tirar uma habilidade de alto nível como técnica de parede de metal era incrível. 30 movimentos depois, Zhao Yufei atacou onda após onda, e ela finalmente derrotou Xin Shen. Zhao Yufei venceu. Houve outro cavalo preto dessa vez. Zhao Yufei descansou um pouco e então, ela começou a desafiar Qiu Shanji. Qiu Shanji era um dos 4 grandes gênios, e embora ele não fosse ser o número 1 este ano, ele ainda era forte. Passo flutuante de pena. Pena fluindo nuvem voadora. Qiu Shanji usou suas 2 habilidades de velocidade, que tinham atingido o nível máximo. Apenas Zhao Feng poderia alcançá-lo em termos de velocidade. Balsa de folhas de nuvem. A habilidade de Zhao Yufei mudou repentinamente quando ela usou uma habilidade que nunca havia sido vista antes. Instantaneamente, seu corpo ficou leve como uma folha enquanto ela girava no ar. Balsa de folhas de nuvem? Que tipo de habilidade é essa? Não é pior do que minha balsa levemente flutuante. Zhao Feng ficou chocado. Ele finalmente percebeu que estava muito apressado em trocar a técnica de respiração de empurrar o ar pela técnica de parede de metal. Talvez fosse um bom negócio, mas a técnica de respiração de empurrar o ar combinava perfeitamente com Zhao Yufei. Essa habilidade era ainda mais profunda do que a técnica de respiração de empurrar o ar. Assim que Zhao Feng suspirou, a situação mudou. Qiu Shanji estava perdendo. Em termos de velocidade, Qiu Shanji não tinha vantagem, já que Zhao Yufei tinha o passo folha de nuvem. 50 a 60 movimentos depois, Qiu Shanji foi derrotado. Após derrotar Qiu Shanji, Zhao Yufei só precisaria derrotar aqueles um passo acima para se tornar um dos 4 grandes gênios. Finalmente, a cúpula estava chegando ao fim. Neste momento, Zhao Yufei desafiou Qiu Menjiu. A batalha entre as duas belas garotas mais uma vez levou o cume ao clímax. Zhao Yufei continuou usando balsa de folhas de nuvem para enfrentar Qiu Menjiu. 100 movimentos depois, os dois decidiram pelo empate, causando caos novamente. Os 4 grandes gênios mudaram para os 5 grandes gênios, Xin Wuens, Ao Fendes, Ao Linlong, Qiu Menjiu e Zhao Yufei. A família Zhao tinha 3 das 5 grandes posições de gênios, dando à família Qiu e Xin muita pressão. Qiu Menjiu e Qiu Shanji se entreolharam e viram a preocupação nos olhos um do outro. Os gênios da família Zhao eram simplesmente assustadores demais. Além de Zhao Linlong, havia também Zhao Feng e Zhao Yufei. A ascensão de Zhao Feng foi um milagre, ele estava em primeiro lugar igual a Xin Wen. Mas Xin Wen era mais velho que Zhao Feng, então em termos de talento e forças, Ao Feng estava em primeiro. Menjiu. Atrás do palco, um velho de túnica cinza disse. Ancião. Qiu Menjiu disse respeitosamente. Há algo que eu quero que você faça, isso é muito importante. O homem de túnica cinza disse suavemente. A cúpula finalmente terminou. Os gênios das seitas Zhao saíram de seu pavilhão e estavam começando a descer a ladeira. Muitos olharam para Zhao Feng com medo e admiração, mas também havia inveja e ódio. Zhao Feng, não pense que você é o melhor só porque chegou em primeiro. Eu nem usei meu movimento de matar verdadeiro dessa vez. Zhao Linlong disse friamente enquanto olhava para Zhao Feng de forma arrogante e confiante. Seu verdadeiro golpe mortal? As palavras de Zhao Linlong chocaram os outros. Zhao Feng conectou essa afirmação com o 3º nível da Biblioteca de Artes Marciais. Naquele dia, ele viu Zhao Linlong entrar no 3º nível. Mas no cumes, Ao Linlong só usou seu dedo de nuvem espacial. Se ele tivesse um movimento mortal de verdade, por que não o usou? Um sorriso apareceu nos lábios de Zhao Feng.
A única explicação era que os ganhos que Zhao Linlong havia recebido do terceiro nível da Biblioteca de Artes Marciais não haviam sido totalmente digeridos. Debaixo de uma certa árvore, as duas figuras vestidas de prata tinham visto o show inteiro. Lembre-se, a família Xin e Zhao tem um grande gênio cada. Agora vai e relate isso a Nosso Senhor. Uma das figuras de prata disse. As duas sombras prateadas se fundiram na noite. Quem está aí? Os dois tinham se movido apenas algumas centenas de metros quando um velho e poderoso grito ecoou. Um ancião de túnica cinza pousou no chão enquanto seus olhos encaravam as duas pessoas misteriosas. Não acredito que vi um mestre marcial de 7º nível. 17º, você pode ir e praticar suas habilidades. Uma das figuras prateadas riu levemente enquanto saía. Quem ousa invadir os importantes terrenos da família Qiu? Os olhos dos anciãos de túnica cinza estavam afiados enquanto ele estendia uma palma. Um brilho verde cortou o ar, seu som tão longo quanto um trovão. Sob essa pressão, as árvores e pedras ao redor dele foram despedaçadas. Força de transformação, ataques de longo alcance pelo ar. Este era o símbolo de um mestre marcial. O poder daquela palma poderia facilmente esmagar um cultivador de 4ª ou 5ª patente pelo ar. Pequenos truques. A figura prateada que ficou para trás levantou uma mão lentamente e apontou um dedo para o brilho. Uma força interior azul escura foi disparada e, como uma lança, perfurou o ataque do velho. No instante seguinte, as duas figuras trocaram golpes tão rápidos quanto um raio que cultivadores de 6º nível nem seriam capazes de reagir. Um buraco enorme apareceu onde eles lutaram, cobrindo a área de poeira. O poder dessas duas pessoas era comparável ao de bestas mortais de alto nível. O velho cuspiu um bocado de sangue, e seu rosto estava pálido. Quem é você? Você não tem medo de ser perseguido pela família Qiu? A família Qiu era, afinal, uma das 3 grandes famílias da cidade Pena do Sol. Ela tinha um poder enorme entre todas as facções em um raio de 1000 metros da cidade Pena do Sol. Família Qiu? Um único pensamento do meu mestre poderia facilmente destruir um clã familiar como o seu. A figura prateada riu enquanto se fundia na escuridão também. De onde esses dois poderiam ter vindo? Eles parecem estar vestindo. Não é bom. Eles poderiam ser do rumoroso Corporação Guanjun. O ancião respirou fundo. Corporação de Guanjun. Essas palavras fizeram seu coração pular. A cidade Pena do Sol era apenas uma pequena cidade no país da nuvem. E a família Qiu era apenas uma das forças na cidade Pena do Sol. A cidade Pena do Sol era uma das 12 pequenas cidades sob a vigilância da província de Guanlu. O Corporação de Guanjun era a tropa de elite da província de Guanlu. Desde o início dos tempos, o Corporação de Guanjun era apenas uma lenda, pois nunca foi provado que eles já existiram. Aparentemente, o Corporação Guanjun tinha 18 guardas e cada guarda tinha pelo menos alcançado o posto de mestre marcial. Parece que o Corporação Guanjun veio para ver a cúpula dos gênios, mas qual é o motivo? Poderia ser que eles estão sob ordens de aquela pessoa. O ancião de túnica cinza estava incerto porque ele entendia o que o Corporação Guanjun representava. Para destruir um clã familiar como a família Qiu, seria tão fácil quanto esmagar uma formiga. A cúpula havia terminado. Os jovens saíram em grupos de 3 ou 5. Os 7 da família Zhao desceram em silêncio. No caminho, o rosto de Zhao Linlong estava extremamente sombrio e ninguém ousou irritá-lo ainda mais. No entanto, Zhao Feng não se importou, pois estava focado em outro lugar. Seu olho esquerdo viu uma batalha de tirar o fôlego a quilômetros de distância. Era o confronto entre o Corporação Guanjun e o ancião da família Qiu. O ancião da família Qiu havia alcançado o 7º rank, todos os seus movimentos podiam atacar pelo ar. O poder desses movimentos podia matar instantaneamente centenas daqueles abaixo do 7º rank. Essa é a força dos mestres marciais? Se eles são tão fortes no 7º nível, então eu me pergunto quão poderosos são os cultivadores do 8º e 9º nível. Quando estavam prestes a descer a colina, alguns discípulos da família Qiu os pararam. A que estava na frente era uma garota da idade dele. Jovem mestre Zhao Feng, por favor, pare. A garota disse. Zhao Feng olhou estranhamente para os discípulos da família Qiu. Minha senhora deseja vê-lo. Sua senhora? Zhao Feng ficou um pouco confuso. Minha senhora é a organizadora da cúpula, Qiu Menjiu. A garota disse sorrindo. Qiu Menjiu? A garota mais bonita da cidade Pena do Sol? Os outros jovens ficaram todos chocados, pois suas expressões se tornaram de inveja. Alguns jovens talentosos usaram milhares de maneiras só para vê-la, mas nenhum deles conseguiu receber um convite pessoal dela como Zhao Feng. Que tipo de status era esse? Qiu Menjiu não era apenas um gênio da família Qiu ou a garota mais bonita da cidade Pena do Sol, ela também era a próxima chefe da família Qiu. Claro. Zhao Feng pensou por um segundo, mas imediatamente assentiu. Afinal, Qiu Menjiu era o organizador da cúpula e ele tinha que salvar a reputação dela.
Por favor, siga-me. O servo curvou-se e liderou o caminho. A boca de Zhao Yufei se contraiu enquanto ela observava Zhao Feng sair. Será que Qiu Menjiu gosta de Zhao Feng? Zhao Xi ficou um pouco surpreso. Havia algum raciocínio nisso. Desta vez, Zhao Feng chocou a todos ao ficar em primeiro lugar com Xin Wen. O que tornou isso ainda mais importante foi que Zhao Feng era mais jovem, portanto seu potencial era maior. Qiu Menjiu pode ter visto esse potencial e tentado convidá-lo para o seu lado. Ele ousa. Zhao Linlong riu friamente. Todos sabiam que a família Qiu e a família Zhao eram inimigas. Se Zhao Feng fosse para a família Qiu, não seria tão simples quanto traição. Seguindo os servos, Zhao Feng retornou mais uma vez ao cume. Por favor. A garota levou Zhao Feng até uma linda, porém simples, casa de bambu. Zhao Feng logo viu a bela figura. Só a figura dela acelerou o coração das pessoas. Qiu Menjiu era como uma fruta meio madura, enquanto Zhao Yufei era como um broto. Diante da garota mais linda da cidade Pena dos Sols, Zhao Feng olhou atordoado por apenas um segundo antes que seu coração ficasse tão parado quanto água novamente. Sendo um jovem de 14 anos, isso era invisível, pois a maioria dos adultos acharia difícil resistir a Qiu Menjiu. Qiu Menjiu suspirou dentro de seu coração. Ele era tão jovem e não só era poderoso, seu autocontrole também era incrível. Por favor, sente-se. Qiu Menjiu andou na frente dele. Neste momento, os dois estavam a apenas alguns centímetros de distância. Zhao Feng podia sentir claramente a fragrância, a respiração e o calor de Qiu Menjiu. Homens normais provavelmente achariam difícil se conter. Além disso, Qiu Menjiu serviu chá pessoalmente para ele, cada movimento que ela fazia era cheio de beleza. Zhao Feng casualmente pegou a xícara e, como esperado, tocou o dedo de Qiu Menjiu. Era um sonho para outros jovens ficarem ao lado dessa garota, mas Zhao Feng permaneceu inexpressivo. Na verdade, se ele fosse avaliar Qiu Menjiu, a distância não importaria para ele, pois ele poderia observá-la com o olho esquerdo a quilômetros de distância. Se Zhao Feng quisesse, ele poderia meio que ver através das coisas. Obviamente, Qiu Menjiu não sabia disso, ou então ela estaria tentando evitá-lo, em vez de convidá-lo para cá. A fama do jovem mestre Zhao Feng logo se espalhará pela cidade Pena do Sol. A voz de Qiu Menjiu era suave como chuva. Zhao Feng fez algumas perguntas educadamente, mas pensou consigo mesmo, por que Qiu Menjiu queria vê-lo? Ele era jovem, então não sabia muito sobre as diferenças entre meninos e meninas. Portanto, ele não se apaixonou pelo sorriso de Qiu Menjiu. Seu olho esquerdo também acalmou Zhao Feng e ele foi capaz de se conter dos desejos. A conversa deles consistiu apenas em Qiu Menjiu perguntando e Zhao Feng respondendo. Zhao Feng agiu como um cabeça de pau. Qiu Menjiu não pôde deixar de se perguntar se ela não era atraente o suficiente ou se sua idade era muito pequena. A performance de Zhao Feng fez seu truque de beleza bem planejado falhar. Jovem mestre Zhao, você tem a intenção de entrar para nossa família Qiu? A família Qiu pode satisfazer todos os seus desejos, incluindo artes marciais, prata, mulheres. Enquanto ela dizia isso, a figura divina de Qiu Menjiu estava quase pressionando Zhao Feng. Zhao Feng imediatamente ficou alerta e colocou uma distância entre eles. Pensando por um tempo, ele finalmente percebeu as intenções de Qiu Menjiu. O rosto de Qiu Menjiu ficou vermelho. Ela se sentiu impotente contra um jovem que não sabia muito sobre sexo. Obrigado por suas boas intenções, mas meu caminho não se limita apenas à cidade Pena do Sol. Zhao Feng disse profundamente enquanto se levantava lentamente. Seu caminho não se limitava à cidade Pena do Sol. O coração de Qiu Menjiu não pôde deixar de tremer enquanto ela observava o jovem partir. À sua vista, o jovem parecia se tornar mais atraente. Mandando embora Zhao Feng com os olhos, Qiu Menjiu se perdeu em seus pensamentos. Das superfícies, Zhao Feng parecia um jovem de 14 anos, mas a frieza, calma e percepção em seus olhos não pareciam humanos. Até mesmo o próprio Zhao Feng não percebeu que sua linhagem e atitude haviam mudado com a fusão do olho. Um jovem vestido com roupas acadêmicas pousou ao lado de Qiu Menjiu, era Qiu Shanji. Menjiu, aquele garoto foi embora tão rápido? A garota mais bonita da cidade Pena do Sol falhou. Qiu Shanji ficou levemente surpreso. Eu falhei. Ele não parece um jovem normal. Qiu Menjiu balançou a cabeça. De repente, uma voz antiga apareceu. Não se preocupe, Menjiu, eu nunca imaginei que isso daria certo. Um ancião de túnica cinza apareceu atrás dos dois. Ancião. Os dois imediatamente cumprimentaram o velho. O cume obviamente tinha um ancião supervisionando o evento e esse ancião era esse velho. Não muito tempo atrás, ele havia lutado com o misterioso Corporação Guanjun, portanto seu rosto estava ligeiramente pálido. Menjiu, você já conseguiu atrasá-lo pela metade do tempo que um incenso leva para queimar. A segunda resolução já foi definida. A intenção de matar brilhou nos olhos do ancião.
Você realmente vai fazer isso? A relutância apareceu no rosto de Qiu Menjiu. O potencial dele é simplesmente grande demais. Quando a família Zhao se tornar forte demais, a família Qiu será destruída. O velho disse. Mas ancião, se Zhao Feng morrer, a família Zhao vai ligar isso à família Qiu. Qiu Shani estava um tanto hesitante. Gênios mortos não têm valor algum. Além disso, ele é apenas de uma seita filial e nosso plano é perfeito. Zhao Feng não morrerá perto dos terrenos da família Qiu. Um sorriso misterioso apareceu no rosto do ancião de túnica cinza. Quando ele disse isso, sua figura desapareceu na escuridão, sua velocidade era até 2 vezes mais rápida que a de Qiu Shanji. Que pena! Qiu Menjiu e Qiu Shanji olharam um para o outro com simpatia nos olhos. Zhao Feng caminhou sozinho descendo a colina novamente. Neste momento, o cume já havia terminado, então não havia muitas pessoas no caminho. Zhao Feng não sabia o porquê, mas tinha uma sensação desconfortável, como se estivesse sendo observado. Uma intenção assassina fez seu olho esquerdo tremer. Zhao Feng silenciosamente abriu seu olho esquerdo. De repente, uma tênue luz azul apareceu em seu olho. Na escuridão, era ainda mais bonito. Zhao Feng entrou no modo de visão aprimorada novamente. A noite escura como breu era tão clara quanto o dia para ele. Ele podia ver tudo em um raio de 10 metros, se fosse dia, a distância teria dobrado. A sensação desses supersentidos lhe deu confiança e calma. Sob suas varreduras, Zhao Feng de repente viu uma figura em uma árvore a algumas centenas de metros de distância. Essa figura usava um manto cinza e se misturava bem com a árvore, pessoas normais não o sentiriam de forma alguma. No entanto, os olhos de Zhao Feng viram claramente quem era a pessoa. É ele. O coração de Zhao Feng pulou. Ele já tinha visto esse ancião de túnica cinza antes. Era essa pessoa que lutou contra a misteriosa figura prateada antes. Nada bom. Essa pessoa provavelmente é um ancião da família Qiu e provavelmente quer me matar. A mente de Zhao Feng correu. Seu desempenho foi simplesmente extraordinário, por isso até mesmo os altos escalões da família Qiu começaram a notá-lo. Felizmente, escondi meu verdadeiro cultivo. Zhao Feng fingiu que não viu nada e usou velocidade normal para retornar à família Zhao. Ele estava agora chegando cada vez mais perto do território da família Zhao. Zhao Feng se sentiu estranho. Por que o oponente não estava atacando? Ele abriu sua supervisão mais uma vez e examinou os arredores. Havia uma área remota a 6 ou 7 metros dentro do território da seita Zhao. Zhao Feng sabia que este era o último e único lugar que eles atacariam. Por que eles atacariam perto do território da família Zhao? A mente de Zhao Feng girou e ele imediatamente soube a resposta. Se Zhao Feng morresse perto do cume, isso obviamente causaria suspeitas na família Zhao e eles colocariam a culpa na família Qiu, já que o cume ficava dentro do território das famílias Qiu. O plano das famílias Qiu era deixar Zhao Feng morrer no próprio território da seita Zhao. Dessa forma, a seita Zhao não teria provas e evidências para culpar os outros. Que plano inteligente! Zhao Feng imediatamente circulou sua força interior e correu em direção ao portão da frente da família Zhao. Eu só preciso chegar ao terreno perto da família Zhao. Haverá muitos guardas lá e a família Qiu não terá coragem de me matar então. Zhao Feng chegou a uma decisão. Pensando até aqui, sua velocidade se tornou ainda mais rápida. Esse pirralho escondeu seu verdadeiro cultivo. Sua velocidade é ainda mais rápida que a de Shanji. A velocidade do ancião de túnica cinza também aumentou. 6 metros. 5 metros. 4 metros. Zhao Feng estava se aproximando cada vez mais do portão da frente. De repente, 2 figuras saíram do portão da frente da seita Zhao. Pelo que vestiam, pareciam ser da seita Zhao. Para Zhao Feng, isso era uma boa notícia, pois a pessoa atrás teria que ter cuidado com esses dois. Seu olho esquerdo examinou os rostos dos dois. Os dois eram de meia idade e seus cultivos haviam alcançado o 6º nível. Um dos rostos era extremamente familiar. É ele. Zhao Tianjian. Zhao Feng ficou surpreso. Um dos 2 cultivadores do 6º rank era o pai de Zhao Yijian, Zhao Tianjian. Zhao Tianjian e a outra pessoa casualmente vieram em direção a Zhao Feng. Zhao Feng imediatamente se sentiu desconfortável. Se fosse qualquer outra pessoa que viesse, então ele não suspeitaria, mas se um deles fosse Zhao Tianjian, isso colocaria imediatamente em alerta. Pare-o e mate-o o mais rápido possível. Zhao Tianjian disse ao outro guerreiro de 6ª patente. Como era noite e ainda havia uma grande distância entre os dois, Zhao Tianjian não sabia que Zhao Feng já tinha visto seu rosto. O ancião atrás de repente aumentou a velocidade quando os 2 grupos vieram de ambos os lados. Zhao Feng sentiu o perigo que emanava do ancião. Ele não estava com medo de Zhao Tianjian e companhia, mas ele estava extremamente cauteloso com o ancião da família Qiu. O ancião da família Qiu havia alcançado o 7º posto. Ele não era mais um artista marcial, ele era um mestre marcial. Balsa levemente flutuante.
A figura de Zhao Feng aumentou de repente. Que velocidade! A expressão de Zhao Tianjian e companhia mudou quando os dois se separaram em duas direções diferentes, bloqueando o caminho de Zhao Feng. Se eles não pudessem matar Zhao Feng rapidamente, suas identidades seriam descobertas. Se os peixes não morressem, seria porque a rede se rompera, ou seja, apenas um deles deve morrer. As duas pessoas da família Zhao atacaram Zhao Feng ao mesmo tempo. Espada fria fluente. A lâmina de Zhao Tianjian imediatamente se transformou em uma luz fria. Zhao Feng obviamente sabia o quão forte era a espada fria fluente, pois ele havia lutado com Zhao Yijian antes, que também havia usado essa habilidade. Mas dessa vez, a espada fria fluente de Zhao Tianjian havia atingido o nível máximo e com seu cultivo nos estágios finais do 6º rank, o ataque foi ainda mais mortal. Imperador Punho do Vento. Do lado veio um som de assobio profundo, o outro homem de meia idade atacou ao mesmo tempo. Dois picos de 6ª patente lutando contra um 5º posto, isso era obviamente injusto. Além disso, ainda havia o movimento assassino do ancião da família que uma vez que um acidente acontecesse, o ancião seria capaz de resolvê-lo com sua força de 7º posto. Balsa levemente flutuante. Micro passo leve. Zhao Feng usou essas duas habilidades ao máximo e conseguiu desviar dos ataques por pouco. Primeira postura do dedo estelar. A aura de Zhao Feng subiu de repente para o 6º nível. Uma luz azul era como um meteoro quando passou e atingiu a espada de Zhao Tianjian. Zhao Tianjian apenas sentiu seu braço ficar dormente e sua lâmina se partir ao meio. Ao mesmo tempo, uma força interior caótica atingiu seu corpo. Zhao Tianjian imediatamente tossiu um bocado de sangue e sua expressão ficou desagradável. Dedo estelar. Como você pôde aprender isso? E seu cultivo? Esta era a melhor das melhores artes marciais de pico de classificação. Uma vez usada, nada poderia resistir. Até mesmo Zhao Tianjian, do pico de 6º posto, havia sofrido ferimentos internos ao bloquear essa habilidade de frente. Morra! Zhao Feng atacou mais uma vez, embora esses movimentos não fossem seu golpe mortal, o dedo estelar, eles ainda causaram ferimentos em Zhao Tianjian. Imperador Punho do Vento. O outro 6º rank se esgueirou por trás para salvar Zhao Tianjian. Os dois nunca imaginaram que o cultivo real de Zhao Feng estava no 6º rank e que ele havia aprendido o dedo estelar. Se Zhao Feng quisesse matar Zhao Tianjian agora, ele teria que receber o ataque por trás de frente. Morra! Zhao Feng não se importou nem um pouco com o ataque por trás e usou o dedo estelar mais uma vez. A tênue luz azul era linda na noite. O dedo atingiu seu alvo. O corpo de Zhao Tianjian congelou quando um buraco apareceu em seu peito. A vida de um cultivador de 6º nível terminou ali. Isso se deveu ao fato de que dedo estelar era muito forte e a técnica de parede de metal de Zhao Feng adicionou mais poder a essa habilidade. Imperador Punho do Vento. Ao mesmo tempo, o ataque total de outro guerreiro de 6ª patente atingiu seu corpo. Zhao Feng não conseguiu se esquivar, o melhor que conseguiu fazer foi mover o corpo para que seus órgãos vitais não fossem atingidos. Quando o punho atingiu Zhao Feng, a expressão do homem de meia idade se transformou em alívio e alegria. O ancião da família Qiu, ao longe, também tinha um sorriso no rosto, era uma troca digna se eles matassem Zhao Feng em troca de Zhao Tianjian. Rebote da parede de metal. Zhao Feng exclamou enquanto reunia toda a sua força interior e a colocava na técnica da parede de metal. Seu corpo inteiro se transformou em uma parede de metal enquanto ricocheteava o ataque. Sangue vazou da boca do homem de meia idade enquanto ele sentia uma vibração poderosa percorrer seu braço. A pessoa gemeu de dor quando foi empurrada para trás. Fim dos capítulos do 52 ao 56. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!